Ela estava chorando escondida na cozinha, achando que ninguém estava vendo. Mas o homem, que tinha acabado de fazer um pedido simples, escutou tudo. O que ela não sabia é que aquele cliente comum era, na verdade, o dono de tudo. Era uma terça-feira comum quando ele entrou no restaurante. Nada nele chamava atenção especial. Roupa social simples, sem relógio caro, sem pose de quem tem dinheiro. Só mais um cliente no meio do dia, quando o movimento estava fraco e as mesas vazias, espalhadas pelo salão, mostravam que o negócio não estava fácil para ninguém. Sofia levantou os olhos do balcão onde organizava guardanapos e forçou um sorriso. Não era difícil perceber que alguma coisa estava errada com ela. Os olhos estavam inchados, meio vermelhos, como de quem tinha chorado há pouco tempo. Mas ela se esforçou para parecer normal, do jeito que uma boa garçonete deve ser, educada, atenciosa, sem mostrar os problemas pessoais para o cliente. "Boa tarde, senhor. Mesa para quantas pessoas?" A voz saiu um pouco trêmula, mas ela tentou disfarçar pigarreando depois. Ele escolheu uma mesa no canto, longe das outras pessoas. Lugar tranquilo, onde dava para observar o movimento sem ser notado. Sofia trouxe o cardápio e ele pediu algo simples. Um prato feito, refrigerante normal. Nada sofisticado, nada que custasse caro. Ela anotou tudo no bloquinho, agradeceu e se afastou. Foi aí que ele percebeu. Enquanto Sofia caminhava até o balcão, ela passou a mão no rosto rapidamente, limpando uma lágrima que tinha escapado. O gesto foi discreto, rápido, mas ele viu. Tinha experiência suficiente na vida para reconhecer quando alguém estava segurando as pontas, fingindo que estava tudo bem, quando na verdade estava desmoronando por dentro. Sofia entregou o pedido na cozinha e ficou parada ali por alguns segundos, respirando fundo. Ela achava que ninguém estava vendo, mas dali onde ele estava sentado, conseguia ter uma visão parcial da entrada da cozinha. E o que viu fez alguma coisa apertar no peito dele. A moça abaixou a cabeça e levou as duas mãos ao rosto. Os ombros começaram a tremer de leve. Estava chorando em silêncio, tentando não fazer barulho, tentando não chamar atenção. Era o tipo de choro de quem não tem luxo de desabar completamente, porque precisa voltar ao trabalho em poucos minutos e atender outros clientes como se nada tivesse acontecido. Ele não conseguiu ficar indiferente. Levantou da mesa devagar, como se fosse ao banheiro, mas foi caminhando na direção da cozinha. Não para se intrometer, mas porque alguma coisa naquela situação mexeu com ele de um jeito que não esperava. Talvez fosse a lembrança da própria mãe, que trabalhou a vida inteira em empregos difíceis para sustentar a família sozinha. Talvez fosse só compaixão humana mesmo. Quando chegou mais perto, conseguiu escutar alguns sussurros entre soluços. Sofia estava conversando baixinho com alguém da cozinha, tentando explicar alguma coisa entre as lágrimas. "Eu não sei mais o que fazer, Dona Rosa. Se eu perder esse emprego agora, como é que eu vou pagar o aluguel da Manu? Como é que eu vou explicar para ela que a mãe dela não conseguiu nem segurar um trabalho de garçonete?" A voz dela estava quebrada, carregada de desespero real. Não era drama, não era exagero. Era o medo genuíno de uma mãe que sabia que não tinha rede de proteção, não tinha família rica para ajudar, não tinha plano B. Só tinha aquele emprego e a esperança de que no final do mês ia conseguir pagar as contas. "Filha, calma. Você é a melhor funcionária que esse lugar já teve. Todo mundo aqui sabe disso", disse uma voz mais velha, que devia ser da Dona Rosa da cozinha. "Mas o senhor Marcos disse que se aparecer mais uma reclamação sobre mim, ele vai ter que me mandar embora. Disse que não pode arriscar a reputação do restaurante por causa de uma funcionária. E aquela mulher, hoje de manhã..." Sofia não conseguiu terminar a frase. Começou a chorar mais forte. Ele ficou parado ali, escutando, tentando entender a situação toda.
Uma funcionária dedicada, claramente querida pelos colegas, estava sendo ameaçada de demissão por causa de reclamações. E pelo tom da conversa, parecia que essas reclamações não eram justas. Que mulher foi essa, Sofia? Conta direito o que aconteceu, insistiu Dona Rosa com carinho. Aquela de roupa cara que veio com as amigas. Eu servi ela normalmente, educada, do jeito que sempre faço. Mas ela ficou implicando com tudo. Disse que o prato estava frio, que eu demorei para trazer, que eu estava com cara feia. Mentira, Dona Rosa. Eu juro que não fiz nada errado. Mas ela fez um escândalo na frente de todo mundo. Disse que ia falar com o dono, que um lugar desses não podia ter funcionária mal educada. A situação começou a ficar mais clara na cabeça dele. Cliente arrogante, provavelmente acostumada a humilhar funcionários por se sentir superior. Gerente covarde que prefere sacrificar um bom funcionário a enfrentar um cliente difícil. História velha que se repetia em todo lugar. Sofia continuou desabafando entre lágrimas. Ela nem comeu direito a comida, mas na hora de pagar fez questão de falar alto que eu não merecia nem a gorjeta, porque funcionária mal educada tinha que aprender na marra. Todo mundo ficou olhando, foi uma humilhação danada. E agora o senhor Marcos disse que se ela voltar aqui reclamando de mim de novo, vai ser minha última semana. Isso é uma injustiça, menina. Você trabalha aqui há 2 anos, nunca deu problema, sempre tratou todo mundo bem, protestou Dona Rosa. Mas injustiça não paga conta, né, Dona Rosa? E eu não tenho para onde correr. Já procurei outros empregos, mas todo mundo quer experiência, quer curso, quer um monte de coisa que eu não tenho. Aqui eu consegui porque o antigo dono me deu uma chance. Mas agora, ela não precisou terminar. Ele entendeu tudo. Sofia estava encurralada entre a necessidade do emprego e a injustiça de uma situação que estava fora do controle dela. E o pior, ela estava assumindo a culpa, se questionando, se diminuindo, como se fosse realmente responsável pela arrogância de uma cliente mal educada. Foi nesse momento que ele tomou uma decisão. Voltou para a mesa em silêncio, como se não tivesse escutado nada. Sofia apareceu alguns minutos depois com o prato, os olhos ainda vermelhos, mas um sorriso forçado no rosto. Desculpa a demora, senhor. Alguma coisa para beber junto? Ele olhou nos olhos dela e viu uma pessoa lutando para manter a dignidade em meio ao desespero. Viu alguém que não estava pedindo pena, não estava reclamando da vida, só estava tentando fazer o trabalho da melhor forma possível, mesmo estando destroçada por dentro. Sofia, não é? Ele perguntou baixinho, lendo o crachá dela. Ela assentiu, surpresa por ele ter notado o nome. Você trabalha aqui há muito tempo? 2 anos, senhor. Por quê? Aconteceu alguma coisa errada? A preocupação imediata na voz dela mostrou como estava nervosa, esperando mais problemas. Não, pelo contrário. Só estava curioso. Você gosta de trabalhar aqui? Sofia hesitou. Era uma pergunta estranha vinda de um cliente comum, mas alguma coisa no jeito dele fez ela responder com honestidade. Gosto sim, senhor. É um trabalho honesto, as pessoas daqui são boas comigo. Só estou passando por uns problemas, mas vai ficar tudo bem. Ela tentou sorrir de novo, mas os olhos entregaram que nada estava bem. E o dono daqui? Como ele é? Você já conversou com ele? O dono? Sofia pareceu confusa. Não, senhor. Nunca vi ele pessoalmente. Quem cuida de tudo aqui é o senhor Marcos, o gerente. O dono tem vários restaurantes. Não vem muito por aqui, não. Ele fez que sim com a cabeça e começou a comer em silêncio. Sofia se afastou, mas ele continuou observando. Nos próximos minutos, viu como ela tratava outros clientes. Educada, atenciosa, profissional. Viu como os colegas da cozinha gostavam dela, como tinha intimidade respeitosa com todo mundo ali. Viu que realmente era uma boa funcionária, daquelas que qualquer lugar de trabalho deveria valorizar. Quando terminou de comer, pagou a conta e deixou uma gorjeta generosa. Sofia agradeceu com surpresa genuína,
como se não estivesse acostumada com gestos de gentileza depois de um dia tão difícil. Ele saiu do restaurante com a mente fervilhando. Tinha escutado uma injustiça acontecendo bem na frente dele, e agora precisava decidir o que fazer com essa informação, porque aquele não era um restaurante qualquer para ele. E Sofia não sabia, mas a conversa que eles tinham acabado de ter ia mudar a vida dela de um jeito que ela jamais poderia imaginar. Na rua, ele pegou o celular e fez uma ligação rápida. Marcos, sou eu. Preciso que você me passe todas as informações sobre reclamações de clientes no restaurante da Rua das Flores. Quero saber tudo sobre uma funcionária chamada Sofia, e quero esses dados hoje ainda. Do outro lado da linha, alguém confirmou que ia providenciar tudo imediatamente. Ele desligou o telefone e olhou mais uma vez para o restaurante. Amanhã ia voltar, mas desta vez não seria apenas como um cliente curioso. Tinha uma situação para resolver, uma injustiça para corrigir e uma funcionária honesta para proteger. Sofia ainda não sabia, mas aquelas lágrimas que ela derramou escondida na cozinha tinham sido vistas pela pessoa certa, na hora certa. E às vezes é isso que basta para que tudo mude. No dia seguinte, ele voltou. Não podia tirar da cabeça o que tinha presenciado. A imagem de Sofia segurando o choro, tentando manter a compostura profissional, mesmo estando destroçada, tinha mexido com ele de um jeito que não conseguia explicar. Sentou na mesma mesa do canto e pediu um café simples. Sofia estava lá, trabalhando como sempre, mas era fácil perceber que o peso do dia anterior ainda estava sobre os ombros dela. O sorriso estava mais forçado, os movimentos um pouco mais lentos, como de quem dormiu mal, pensando em problemas sem solução. Ele esperou o movimento diminuir e se aproximou do balcão, fingindo interesse no cardápio de sobremesas. Sofia, posso fazer uma pergunta meio pessoal? Ela olhou ao redor, meio receosa. Não era comum cliente querer conversar sobre assuntos pessoais, ainda mais depois do que tinha acontecido no dia anterior. Claro, senhor. O que foi? Aquela situação de ontem. Você quer contar o que realmente aconteceu? Às vezes, ajuda a desabafar com alguém de fora. Sofia hesitou. Parte dela queria manter tudo guardado, não incomodar ninguém com seus problemas. Mas alguma coisa no jeito dele a fez sentir que podia confiar. Talvez fosse o fato de ele ter voltado, de estar perguntando com genuíno interesse, sem curiosidade maldosa. Foi uma coisa muito injusta, senhor. A mulher chegou aqui logo cedo, com 2 amigas. Todas muito bem arrumadas, com bolsa cara, essas coisas. Eu atendi elas normal, como sempre faço. Trouxe o cardápio, anotei o pedido, levei as bebidas. Sofia parou para respirar fundo, como se estivesse revivendo a cena. Aí começou o problema. Ela disse que o suco estava muito doce. Troquei por outro. Disse que a mesa estava pegajosa. Limpei de novo na frente dela. Disse que eu estava demorando muito para trazer a comida. Sendo que tinha acabado de fazer o pedido, nem 5 minutos tinha passado. E aí? Aí ela começou a falar alto, para as amigas escutarem, que lugar desses não sabia selecionar funcionário, que eu tinha a cara de quem não queria trabalhar, que estava fazendo corpo mole. Eu juro que não fiz nada disso, senhor. Eu preciso desse emprego. Jamais ia maltratar cliente. A voz de Sofia começou a tremer de novo. Era doloroso reviver a humilhação. Quando trouxe a comida, ela disse que estava fria. Ofereci para esquentar, mas ela disse que não queria mais, que o atendimento tinha estragado o apetite dela. Começou a gritar que queria falar com o responsável, que ia fazer questão de falar com o dono para reclamar de mim. E o gerente? Ele defendeu você? Sofia deu uma risada amarga, sem humor nenhum. O senhor Marcos veio correndo, todo solícito. Nem perguntou minha versão. Já foi se desculpando com ela, dizendo que ia tomar providências. Ofereceu desconto na conta, disse que ia ter uma conversa séria comigo, na frente de todo mundo, como se eu fosse realmente culpada de alguma coisa. Ele balançou a cabeça, indignado.
Era exatamente o tipo de situação que mais o irritava. Funcionário honesto sendo sacrificado para agradar cliente arrogante. E depois que ela saiu, aí que foi pior. O senhor Marcos me chamou no escritório e disse que não era a primeira reclamação sobre mim. Que cliente importante não pode ser contrariado, que se acontecer de novo, ele vai ter que me dispensar para proteger a reputação do lugar. Sofia limpou uma lágrima que estava formando no canto do olho. Mas sabe o que mais dói? É que eu sei que não fiz nada errado. Trabalho aqui há 2 anos. Nunca tive problema com ninguém. Trato todo mundo igual, rico ou pobre, com educação e carinho. Mas parece que isso não importa quando a pessoa tem dinheiro e quer humilhar quem não pode se defender. Dona Rosa apareceu da cozinha nesse momento, trazendo uma bandeja de pratos limpos. Quando viu Sofia conversando com o cliente, se aproximou com cuidado. Desculpa interromper. Sofia, querida, você pode me ajudar aqui rapidinho? Mas antes de Sofia se afastar, Dona Rosa olhou para ele e disse algo que mudou toda a conversa. O senhor é cliente novo aqui, né? Então deixa eu falar uma coisa. Essa menina aqui é ouro puro. Em 2 anos trabalhando conosco, nunca vi ela tratar mal ninguém, pelo contrário. Tem cliente que vem aqui só para ser atendido por ela, porque sabe que vai ser bem tratado. Sofia ficou vermelha, constrangida com o elogio. Dona Rosa, não precisa... Precisa sim, filha. O senhor precisa saber que tipo de pessoa você é. Dona Rosa se virou para ele. Essa moça aqui divide a gorjeta dela com quem está passando necessidade. Quando o filho do João da limpeza ficou internado, ela fez vaquinha e ainda completou do próprio bolso para comprar os remédios. Dona Rosa, Dá saque, não vou parar, não. Quando a Carla do caixa estava com problema em casa, quem ficou cobrindo o turno dela de graça? A Sofia. Quando o seu Antônio da cozinha machucou a mão e não podia trabalhar, quem levou marmita na casa dele para a família não passar fome? A Sofia. Ele estava ouvindo cada palavra com atenção total. O quebra-cabeça estava se montando na cabeça dele. E o que via era uma pessoa genuinamente boa, sendo atacada por alguém que se sentia superior. E sabe de uma coisa? Continuou Dona Rosa. Cliente mal educado a gente teve vários aqui. Mas nunca vi nenhum funcionário ser protegido quando estava certo. Sempre o cliente que tem razão, mesmo quando está errado. E a Sofia estava claramente desconfortável com a conversa, mas Dona Rosa não tinha terminado. Essa menina sustenta a filha sozinha, paga a faculdade da menina, trabalha em 2 empregos e ainda arruma tempo para ajudar os outros. Se existe funcionária que merece ser valorizada, é ela. Nesse momento, a porta do restaurante se abriu e entrou a mesma mulher do dia anterior. Ela vinha sozinha desta vez, mas com a mesma pose arrogante, olhando o ambiente como se estivesse fazendo um favor imenso em pisar ali. Sofia imediatamente ficou tensa. Dona Rosa fez uma careta de desgosto. E ele ficou muito interessado em observar o que ia acontecer. A mulher se sentou numa mesa no meio do salão e fez sinal para Sofia com o dedo, como se estivesse chamando um cachorro. Moça, vem aqui! Sofia respirou fundo, ajeitou o uniforme e foi atender com toda a educação profissional que conseguiu reunir. Boa tarde, senhora. Como posso ajudá-la? Você de novo? A mulher fez uma cara de nojo. Pensei que depois de ontem você já tinha sido dispensada. Enfim, me traz um suco de laranja e dessa vez tenta fazer direito. Sofia anotou o pedido sem responder à provocação. Ele observou cada movimento, cada expressão. A mulher claramente estava testando, querendo criar motivo para reclamar de novo. Quando Sofia trouxe o suco, a mulher nem experimentou. Só olhou para o copo e disse alto, para todo mundo escutar. Isso aqui está com cara de que ficou muito tempo parado. Não vou beber essa porcaria, troca. Sofia manteve a calma, recolheu o copo e voltou para a cozinha. Ele a seguiu com o olhar e viu quando ela pediu para Dona Rosa fazer um suco novo na frente dela, para ter certeza de que estava fresquinho. Quando levou o segundo suco,
A mulher tomou um gole pequeno e fez cara de nojo exagerado. Horrível, muito ácido. Que tipo de laranja vocês usam aqui? Parece que está estragada. Dessa vez, Sofia não conseguiu disfarçar totalmente a frustração. Não porque estava brava, mas porque sabia que não importava o que fizesse, a mulher ia encontrar defeito. Posso trazer outro sabor para a senhora? Temos suco de manga, de maracujá. Não quero mais nada. Só quero que você aprenda a fazer seu trabalho direito. Ou então procure outro emprego, porque atendimento ao cliente claramente não é sua área. A frase foi dita alto, com maldade clara na voz. As outras pessoas no restaurante começaram a olhar, algumas constrangidas com a situação. Sofia engoliu o orgulho e respondeu baixinho. Peço desculpas, senhora. Vou chamar o gerente para resolver isso. Chama mesmo. E dessa vez, espero que ele tome uma atitude definitiva. Enquanto Sofia ia chamar o senhor Marcos, ele observou a mulher. Ela estava claramente satisfeita consigo mesma, como se tivesse acabado de ganhar uma batalha importante. Pegou o celular e começou a digitar, provavelmente contando para alguém como estava educando uma funcionária mal educada. O que ela não sabia é que tinha alguém ali observando cada movimento, cada palavra, cada gesto de arrogância. Alguém que tinha poder suficiente para mudar aquela situação completamente. E que estava ficando muito irritado com o que via. O senhor Marcos apareceu rapidamente, com aquele sorriso nervoso de quem já sabia que ia ter problema. Ele conhecia bem aquela cliente. Sabia que ela tinha influência, que falava mal do restaurante nas redes sociais quando não era tratada como realeza e que podia causar dor de cabeça para ele com a diretoria. Senhora Patrícia, que bom vê-la de novo. Em que posso ajudá-la? A voz dele estava carregada de falsidade, daquele tipo de educação exagerada que as pessoas usam quando estão com medo. Marcos, eu vim aqui hoje para dar uma segunda chance para vocês. Mas olha só, a mesma funcionária incompetente de ontem está aqui de novo. Será que vocês não levaram a sério o que eu falei? Ele observou toda a cena de longe, fingindo mexer no celular, mas prestando atenção em cada palavra. O nome dela era Patrícia, e pelo jeito que o gerente a tratava, ela realmente tinha algum tipo de influência ou poder que o intimidava. Senhora Patrícia, eu conversei com a Sofia, expliquei a situação. Conversar não resolve, Marcos. Vocês precisam tomar atitude. Essa moça não tem perfil para atendimento ao cliente. Olha a cara dela, parece que está fazendo favor em trabalhar aqui. Sofia estava parada ao lado, ouvindo tudo em silêncio, com os punhos cerrados. Não de raiva, mas de nervosismo. Sabia que cada palavra que a mulher falasse estava selando o destino dela. A senhora tem razão, como sempre. Vou tomar as providências necessárias, disse Marcos, sem nem olhar para Sofia. Espero mesmo, porque senão vou ter que conversar diretamente com o dono. E tenho certeza de que ele não vai gostar de saber que o restaurante dele está perdendo clientes por causa de funcionária mal preparada. A ameaça estava clara. E Marcos engoliu seco, porque sabia que ela tinha contatos. Conhecia gente importante e realmente poderia causar problemas para ele. Não vai ser necessário, senhora Patrícia. Vou resolver isso hoje mesmo. Ele discretamente pegou o celular e ativou o gravador. Queria ter registro de tudo o que estava acontecendo. Intuição, experiência ou só vontade de ter provas do que presenciava. Patrícia se levantou da mesa sem nem tocar no suco que tinha reclamado. Então vou embora. Mas quero que saiba, Marcos, que vou voltar aqui semana que vem. E se essa funcionária ainda estiver aqui, vou entender que vocês não dão valor para clientes sérios. Ela saiu do restaurante como se fosse dona do lugar, deixando um silêncio constrangido no ar. As outras pessoas que estavam comendo olharam para Sofia com pena, mas ninguém disse nada. Todo mundo sabia que tinha presenciado uma injustiça, mas ninguém quis se meter. Marcos se virou para Sofia com cara de quem estava com dor de cabeça. Sofia, vem aqui no escritório. Preciso conversar com você.
Ela abaixou a cabeça e o seguiu. Ele continuou observando tudo, agora mais determinado ainda a entender como as coisas funcionavam ali. Enquanto Sofia estava no escritório sendo repreendida, ele aproveitou para conversar com outros funcionários. Primeiro, foi até Dona Rosa, que estava organizando pratos na cozinha. Dona Rosa, posso fazer uma pergunta? Aquela cliente que saiu agora, ela vem sempre aqui? Ah, senhor, essa aí é um caso perdido. Vem aqui de vez em quando, sempre arruma confusão, sempre quer tratamento especial. Nunca vi ela elogiar nada, só reclama. E sempre é com a Sofia? Não, não. Já implicou com todo mundo aqui. Comigo, com o João, com a Carla do Caixa. Mas parece que pegou birra da Sofia desde a primeira vez. Coisa de inveja, sabe como é? Inveja? Ué, é só olhar. A Sofia é nova, bonita, educada, querida pelos clientes. Tem uns clientes aqui que pedem mesa na área dela só para ser atendido por ela. Acho que isso incomoda uma mulher frustrada como a Patrícia. Dona Rosa baixou a voz e se aproximou. Entre nós, senhor, essa mulher não é cliente de verdade. Vem aqui. Pede uma coisinha barata, reclama de tudo e ainda por cima nem deixa gorjeta. Mas o Marcos tem medo dela, porque ela faz escândalo nas redes sociais, fala mal do restaurante, e o pessoal de cima não gosta de confusão. A porta do escritório se abriu e Sofia saiu com os olhos vermelhos de novo. Marcos veio atrás dela, com cara de quem tinha acabado de fazer algo que não queria. Sofia, você entendeu o que eu falei, né? Não posso fazer nada por você se acontecer de novo. É uma questão de sobrevivência do negócio. Ela balançou a cabeça em silêncio e voltou para o trabalho. Ele viu quando ela passou a mão no rosto rapidamente, tentando disfarçar que estava chorando de novo. Foi aí que tomou uma decisão. Levantou da mesa e foi até o balcão onde Sofia estava organizando uns guardanapos para se ocupar, tentando não desabar ali na frente de todo mundo. Sofia, você está bem? Ela olhou para ele com surpresa. Não esperava que um cliente se importasse com o que tinha acabado de acontecer. Estou sim, senhor. Obrigada por perguntar. Olha, eu vi toda a situação e quero que você saiba que qualquer pessoa com bom senso percebeu que você não fez nada errado. Os olhos dela se encheram de lágrimas de novo, mas desta vez não eram só de tristeza. Era alívio de escutar alguém reconhecer que ela não era culpada. O senhor é muito gentil, mas infelizmente não depende só de fazer certo ou errado. Depende de quem tem mais poder na história. E você? Não tem ninguém para te defender? Família? Amigos? Alguém? Sofia deu um sorriso triste. Tenho minha filha, mas ela tem 17 anos, estuda, não pode trabalhar ainda. Somos só nós duas. Meus pais morreram quando ela era pequena, não tenho irmãos. É por isso que preciso tanto desse emprego. Sua filha estuda onde? No ensino técnico. Ela quer fazer faculdade de enfermagem. É muito inteligente, sempre tirou notas boas. Eu trabalho aqui de dia e faço faxina em escritório à noite para pagar os estudos dela. Cada informação que ele descobria sobre Sofia fazia mais sentido. Mulher honesta, trabalhadora, lutando sozinha para dar um futuro melhor para a filha. Exatamente o tipo de pessoa que deveria ser protegida, não perseguida. E ela sabe da situação aqui no trabalho? Não, senhor, eu não conto essas coisas para ela. Não quero que ela se preocupe ou se sinta culpada pelos sacrifícios que faço. Ela já tem muita responsabilidade estudando. Nesse momento, João da limpeza se aproximou do balcão com o balde e os panos. Sofia, depois você pode me ajudar a mover umas mesas? Meu braço ainda está doendo por causa da pancada que levei semana passada. Claro, João. Você não devia estar forçando esse braço ainda. João sorriu para ela com carinho. Essa menina aqui é um anjo, senhor. Quando machuquei o braço e não pude trabalhar direito, ela fez questão de me ajudar. Até levou comida na minha casa para minha esposa e meus filhos. Ele estava construindo um quadro completo na cabeça. Sofia não era só uma boa funcionária.
Era uma pessoa boa, daquelas que se importam genuinamente com os outros, que ajudam sem esperar nada em troca. E estava sendo perseguida por uma cliente arrogante que se divertia humilhando quem não podia se defender. Carla, do caixa, também se aproximou na hora da troca de turno. Sofia, obrigada por ter ficado mais meia hora ontem para me ajudar a fechar o caixa. Sei que você estava com pressa para ir para o outro trabalho. Imagina, Carla, a gente se ajuda, né? Ele observou essas interações com muito interesse. Em poucos minutos, tinha visto 3 funcionários diferentes elogiarem Sofia, falarem sobre como ela os ajudava, como era querida por todo mundo ali. Isso não era coincidência, era caráter. Quando o movimento diminuiu, ele se aproximou de Marcos, que estava conferindo umas notas fiscais no balcão. Com licença, você é o gerente, né? Sou sim. Algum problema, senhor? Não, pelo contrário. Só queria dizer que a funcionária que me atendeu, a Sofia, foi muito educada. Atendimento excelente. Marcos pareceu surpreso com o comentário. Ah, que bom. Fico feliz em saber. Ela trabalha aqui há muito tempo? 2 anos. Por quê? Curiosidade. Parece ser muito querida pelos colegas. Marcos ficou meio sem jeito com o comentário, especialmente depois da bronca que tinha acabado de dar nela. Ela é uma boa funcionária. Só está passando por uns problemas de relacionamento com alguns clientes. Problemas? Que tipo de problemas? Ah, você sabe como é. Cliente exigente, padrão de atendimento, essas coisas. Ele percebeu que Marcos estava desconfortável com o assunto e decidiu apertar um pouco mais. Puxa, que estranho. Eu venho aqui há alguns dias e só vi ela tratando todo mundo bem. Inclusive aquela senhora que saiu reclamando hoje. Eu vi a cena toda. Sinceramente, achei que o problema não era com a funcionária. O rosto de Marcos ficou vermelho. Ele sabia que tinha testemunhas da injustiça que tinha acabado de cometer. E isso o deixava desconfortável. Bem, a situação é complicada. Às vezes, a gente tem que tomar decisões difíceis para manter a harmonia do ambiente. Entendo. Deve ser difícil mesmo ter que escolher entre proteger um bom funcionário e agradar um cliente problemático. A frase foi certeira. Marcos engoliu seco, sabendo que tinha sido pego na contradição. Ele saiu do restaurante naquele dia com muito mais informações do que esperava. Sofia era exatamente o que parecia, uma pessoa honesta sendo injustiçada. Patrícia era uma cliente tóxica que se aproveitava do medo do gerente para humilhar funcionários. E Marcos era um covarde que preferia sacrificar quem estava certo para evitar problemas com quem estava errado. O quebra-cabeça estava completo. Agora era hora de agir. No carro ele fez mais uma ligação. Marcos, conseguiu aquelas informações que pedi? Ótimo. Quero você no restaurante da Rua das Flores amanhã às 14h e traga os relatórios de reclamações dos últimos 6 meses. Ah, e Marcos, amanhã eu não vou estar disfarçado. Na manhã seguinte, Sofia chegou ao trabalho com o coração pesado. Tinha passado a noite inteira pensando no que ia fazer se perdesse o emprego. Calculou e recalculou as contas na cabeça, tentando ver se conseguiria pagar o aluguel só com o dinheiro da faxina noturna. Não dava. Nem perto de dar, Manu ainda estava dormindo quando ela saiu de casa. A menina tinha prova importante na escola, e Sofia não quis acordá-la cedo para contar os problemas. Que adianta preocupar a filha com coisas que ela não pode resolver? Melhor carregar o peso sozinha, como sempre fez. O restaurante estava com movimento normal para uma quinta-feira. Sofia amarrou o avental, checou se o cabelo estava bem preso, respirou fundo e começou mais um dia de trabalho, tentando não demonstrar o desespero que sentia por dentro. Dona Rosa percebeu logo que ela estava diferente. Filha, você dormiu direito? Está com uma cara... Estou bem, Dona Rosa. Só um pouco cansada. Cansada uma ova. Você está preocupada com aquela história de ontem. Relaxa, menina. Esse povo não tem coração, mas Deus vê tudo. Quem faz o bem, recebe o bem de volta. Sofia sorriu sem muita convicção.
Queria acreditar nas palavras da Dona Rosa, mas a experiência de vida tinha ensinado que nem sempre as coisas funcionam assim. Às vezes, a pessoa faz tudo certo e mesmo assim se dá mal. O movimento da manhã passou tranquilo. Clientes conhecidos, pessoas educadas, nenhum problema. Sofia começou a relaxar um pouco, pensando que talvez o dia fosse ser melhor que o anterior. Foi por volta das 2 da tarde que tudo mudou. Ela estava limpando uma mesa quando viu um homem entrando no restaurante. Não era o cliente simpático dos últimos dias. Era alguém diferente. Terno escuro, bem cortado, postura de pessoa importante. Atrás dele vinha outro homem, mais novo, carregando uma pasta de couro. Sofia se aproximou para atender, mas o homem do terno a dispensou educadamente. Obrigado, mas preciso falar primeiro com o gerente. É sobre negócios. Ela chamou Marcos, que veio rapidamente do escritório. Quando viu os 2 homens de terno, especialmente o mais velho, algo mudou na expressão dele, como se tivesse reconhecido alguém importante. Em que posso ajudá-los, senhores? Senhor Marcos, não é? Sou Roberto Silva, diretor regional da rede, e este é Marcos, meu assistente. Preciso ter uma conversa particular com o senhor. O mundo de Marcos desabou naquele momento. Diretor regional. Isso significava que alguém muito acima dele na hierarquia estava ali. E quando a diretoria aparecia sem avisar, normalmente não era para dar parabéns. Claro, claro, vamos para o escritório. Na verdade, prefiro conversar aqui mesmo no salão. Marcos, pode deixar a pasta na mesa ali? Marcos abriu a pasta e tirou várias folhas de papel, algumas gravações em pendrive, e começou a organizar tudo numa mesa no centro do restaurante. Sofia e os outros funcionários ficaram curiosos, mas tentaram continuar trabalhando normalmente. Senhor Marcos, estou aqui porque chegaram algumas informações preocupantes sobre a gestão deste estabelecimento, especificamente sobre como tem sido tratado o relacionamento com funcionários e clientes. Marcos estava suando frio. Não fazia ideia de onde aquilo tinha vindo, mas sabia que estava em apuros. Não entendo, senhor Roberto. Sempre procurei manter o padrão da empresa, seguir todas as diretrizes. É mesmo? Então vamos analisar alguns casos específicos. Marcos, pode começar com o relatório da funcionária Sofia? Ao ouvir o próprio nome, Sofia quase derrubou a bandeja que estava carregando. Por que estavam falando dela numa reunião da diretoria? Marcos começou a ler em voz alta. Sofia Santos, 2 anos de casa, 0 faltas injustificadas, 0 reclamações legítimas de clientes, múltiplos elogios de clientes satisfeitos, colaborativa com a equipe, iniciativas próprias para melhorar o ambiente de trabalho. Marcos estava cada vez mais pálido. Aquele relatório não batia nem um pouco com o que ele tinha falado para Sofia nos últimos dias. Continue, Marcos. Nos últimos 6 meses, 3 reclamações registradas contra a funcionária Sofia. Todas vindas da mesma cliente, Patrícia Mendes. Investigação preliminar indica padrão de comportamento problemático da referida cliente, incluindo reclamações similares contra outros funcionários em estabelecimentos diferentes da rede. Roberto olhou diretamente para Marcos. Senhor Marcos, o senhor investigou essas reclamações antes de tomar alguma atitude contra a funcionária? Bem, a senhora Patrícia é uma cliente importante. Importante por quê? Vamos ver aqui. Marcos folheou os papéis. Patrícia Mendes, frequência irregular, ticket médio muito abaixo da média dos clientes, histórico de reclamações em 5 dos nossos estabelecimentos, 0 indicações de novos clientes, 0 participação em programas de fidelidade. A situação estava ficando muito constrangedora para Marcos. Todo o argumento dele sobre cliente importante estava desmoronando com dados concretos. Roberto continuou. Além disso, temos aqui registros de que a funcionária Sofia tem excelente relacionamento com clientes regulares. Alguns, inclusive, solicitaram especificamente ser atendidos por ela.
Isso não soa como alguém com problemas de atendimento, não é mesmo? Sofia estava ouvindo tudo em choque. Não sabia que existiam todos esses registros sobre seu trabalho, nem que alguém estava investigando a situação. Sentia uma mistura de alívio e ansiedade, sem entender direito o que estava acontecendo. Mas, senhor Roberto, Marcos tentou se defender. A senhora Patrícia ameaçou fazer reclamação formal, disse que ia falar diretamente com a direção, e falou mesmo, mas não da forma que o senhor imagina. Disse. Roberto fez um sinal para Marcos, que ligou um gravador pequeno. A voz de Patrícia saiu alto e claro. Marcos, eu vim aqui hoje para dar uma segunda chance para vocês. Mas olha só, a mesma funcionária incompetente de ontem está aqui de novo. Toda a conversa do dia anterior foi reproduzida. A arrogância de Patrícia, a subserviência de Marcos, as ameaças veladas, tudo estava gravado com perfeita qualidade. Quando a gravação terminou, o silêncio no restaurante era total. Sofia estava boquiaberta. Como alguém tinha conseguido gravar aquela conversa? Senhor Marcos, o senhor reconhece essa gravação? Sim, mas reconhece que em momento algum investigou os fatos? Que aceitou automaticamente a versão de uma cliente com histórico problemático? Que humilhou uma funcionária exemplar publicamente? Marcos não sabia o que responder. Estava sendo destroçado com evidências que não podia negar. E tem mais, continuou Roberto. Marcos, pode reproduzir os depoimentos dos outros funcionários? Marcos ligou outro arquivo de áudio. Era a voz de Dona Rosa. Essa menina aqui é ouro puro. Em 2 anos trabalhando conosco, nunca vi ela tratar mal ninguém. Divide a gorjeta dela com quem está passando necessidade. Depois, a voz de João da limpeza. Essa menina aqui é um anjo, senhor. Quando machuquei o braço, ela fez questão de me ajudar. Até levou comida na minha casa. E por último, Carla do Caixa. Sofia, obrigada por ter ficado mais meia hora ontem para me ajudar a fechar o caixa. Sofia estava com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de emoção pura. Alguém tinha se dado ao trabalho de investigar a verdade, de ouvir todas as pessoas, de buscar provas reais antes de tirar conclusões. Roberto se virou para ela. Sofia, pode se aproximar, por favor? Ela se aproximou com as pernas trêmulas, sem saber o que esperar. Sofia, eu gostaria de pedir desculpas em nome da empresa. Você foi injustiçada, humilhada e ameaçada por uma situação que não era culpa sua. Isso não representa os valores da nossa rede. Senhor, deixe-me terminar. Investigamos tudo nos últimos dias. Conversamos com clientes, funcionários, analisamos relatórios. Você é exatamente o tipo de profissional que nossa empresa deveria valorizar e proteger, não perseguir. Marcos tentou intervir. Senhor Roberto, se me permite explicar, o senhor já explicou o suficiente, senhor Marcos, através das suas ações. Roberto se virou de volta para Sofia. Sofia, além das desculpas formais, eu tenho uma proposta para fazer. E Sofia mal conseguia respirar direito. Uma proposta? Que tipo de proposta? Nossa rede está abrindo um novo restaurante no centro da cidade. Um estabelecimento maior, mais sofisticado, com público diferenciado. Estamos procurando alguém para gerenciar a equipe de atendimento. Alguém que entenda de verdade o que significa excelência no atendimento ao cliente. Sofia achou que tinha escutado errado. O senhor está oferecendo um cargo de gerência para mim? Exato. Com salário compatível com a função, plano de saúde completo para você e sua filha, participação nos lucros e um ambiente onde suas qualidades profissionais e pessoais serão verdadeiramente valorizadas. Ela começou a chorar, não de tristeza, não de desespero, de alívio, de gratidão, de incredulidade diante de uma reviravolta que jamais poderia ter imaginado. Dona Rosa saiu da cozinha correndo e abraçou Sofia com força. Eu não falei, filha. Quem faz o bem, recebe o bem de volta.
João largou o balde da limpeza e veio cumprimentar Sofia. Carla bateu palmas atrás do balcão. Todo mundo estava emocionado vendo a justiça sendo feita. Mas Roberto ainda não tinha terminado. Senhor Marcos, Roberto continuou com voz firme, o senhor vai ser transferido para a nossa unidade de treinamento corporativo. Lá vai passar por um programa intensivo sobre gestão de pessoas, resolução de conflitos e valores da empresa. Só depois desse período vai poder voltar a exercer função de liderança. Marcos estava arrasado, mas sabia que podia ter sido pior. Pelo menos não estava sendo demitido. E quanto à senhora Patrícia Mendes, Roberto prosseguiu, ela vai receber uma comunicação formal informando que não é mais bem-vinda em nenhum estabelecimento da nossa rede. Tolerância zero para clientes que desrespeitam funcionários. Sofia mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em poucos minutos, toda a situação que parecia impossível de resolver tinha sido virada de cabeça para baixo. A injustiça estava sendo corrigida de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Mas, senhor Roberto, ela conseguiu falar entre as lágrimas, eu não entendo como o senhor soube de tudo isso. Como conseguiu essas gravações? Roberto sorriu pela primeira vez desde que tinha chegado. Essa é uma história interessante, Sofia. Nos últimos dias, alguém esteve observando este restaurante muito atentamente. Alguém que se fez passar por cliente comum, mas que na verdade estava investigando denúncias que chegaram até nós. Ele fez uma pausa dramática. Esse alguém presenciou toda a situação injusta que você estava vivendo. Viu as humilhações, escutou as lágrimas, observou como você mantinha a dignidade, mesmo sendo tratada de forma cruel. E decidiu que isso não podia continuar. Sofia estava confusa. Que cliente tinha feito isso por ela? Marcos, pode chamar nosso consultor especial? Marcos foi até a entrada do restaurante e fez um sinal. E então, pela porta, entrou o homem que Sofia conhecia como o cliente simpático dos últimos dias. O mesmo que tinha conversado com ela, que tinha perguntado sobre sua vida, que tinha demonstrado interesse genuíno em sua situação. Sofia ficou em choque total. O senhor não é cliente comum? O homem se aproximou com um sorriso gentil. Sofia, meu nome é Eduardo Mendes. Sou o fundador e presidente desta rede de restaurantes. E você está certa, eu não sou um cliente comum. Sou o dono. O queixo de Sofia literalmente caiu. O dono, o homem que ela tinha servido café, que tinha escutado seus problemas, que tinha conversado sobre sua filha, era o dono de tudo. Mas por que o senhor se disfarçou? Por que não se identificou? Porque se eu chegasse aqui como dono, todo mundo ia fingir que estava tudo perfeito. O Marcos ia tratar você como princesa na minha frente. A Patrícia ia se comportar como um anjo. E eu nunca ia descobrir a verdade sobre o que realmente acontece aqui. Eduardo se sentou numa cadeira próxima, no mesmo nível de Sofia. Sabe, Sofia, eu criei esta empresa com um sonho. Queria lugares onde as pessoas se sentissem bem, tanto os clientes quanto os funcionários. Lugares onde houvesse respeito, dignidade, justiça. Quando soube que isso não estava acontecendo aqui, eu precisava ver com meus próprios olhos. E por que especificamente aqui? Chegaram algumas reclamações anônimas sobre gestão autoritária e favorecimento de clientes problemáticos. Mas foram as lágrimas que você derramou na cozinha, achando que ninguém estava vendo, que me fizeram entender a gravidade da situação. Sofia se lembrou daquela tarde, quando tinha chorado escondida, pensando que estava sozinha com seu desespero. O senhor escutou. Escutei. E meu coração partiu, porque reconheci na sua história a história da minha própria mãe, que trabalhou a vida inteira para me sustentar, muitas vezes sendo maltratada por patrões que não reconheciam o valor dela. Os olhos de Eduardo ficaram úmidos. Minha mãe morreu trabalhando, Sofia, literalmente. Teve um infarto limpando o escritório de um advogado prepotente que a humilhava todos os dias.
Quando criei esta empresa, jurei que nenhum funcionário meu passaria pelo que ela passou. A emoção no restaurante era palpável. Dona Rosa estava chorando abertamente. João tinha os olhos marejados. Até Marcos, o assistente, parecia tocado pela história. Quando vi você sendo tratada daquela forma, lembrei da promessa que fiz para minha mãe. Por isso, investigamos tudo, gravamos as conversas, coletamos depoimentos. Queríamos ter certeza absoluta dos fatos antes de agir. Sofia estava processando tudo aquilo com dificuldade. Era muita informação, muita emoção de uma vez só. Então a oferta de trabalho é real. Mais que isso, é merecida. Você demonstrou em poucos dias mais caráter e profissionalismo do que muitos gerentes que conheço. E sua história pessoal, lutando sozinha para dar um futuro melhor para sua filha, me lembrou por que comecei este negócio. Eduardo se levantou e estendeu a mão para Sofia. Aceita o desafio? Vai me ajudar a criar um restaurante onde funcionários como você sejam valorizados do jeito que merecem. Sofia olhou ao redor. Viu Dona Rosa sorrindo e acenando para ela aceitar. Viu João dando thumbs up. Viu Carla batendo palmas baixinho. Todos os colegas que tinha aprendido a amar estavam torcendo por ela. Eu aceito, ela disse, apertando a mão de Eduardo. Mas com uma condição. Qual? Quero levar a Dona Rosa comigo como chefe de cozinha. E quero que o João seja promovido para supervisor de limpeza aqui. E que a Carla tenha aumento de salário. Eles cuidaram de mim quando eu mais precisei. Esse Eduardo sorriu largamente. Feito, vou além. Vou criar um programa de reconhecimento para funcionários que demonstrem o mesmo espírito colaborativo que vocês têm aqui. Dona Rosa saiu da cozinha correndo e abraçou Sofia e Eduardo juntos. Meu Deus do céu, que reviravolta! Parece coisa de filme. João se aproximou timidamente. Sofia, obrigado por lembrar da gente. Você sempre foi especial, mas agora mostrou que tem coração de ouro mesmo. Carla veio correndo do caixa. Gente, eu não acredito. Nossa Sofia virou gerente e ainda conseguiu promoção para todo mundo. O clima no restaurante tinha mudado completamente. De tensão e injustiça para celebração e esperança. Era como se um peso gigantesco tivesse sido retirado dos ombros de todo mundo. Eduardo se virou para Roberto. Roberto, providencia tudo para a transferência da Sofia e da Dona Rosa e implementa as outras promoções imediatamente. Quero que essa história vire exemplo para todos os nossos restaurantes. Já está sendo providenciado, respondeu Roberto. Eduardo olhou para Marcos, que estava calado num canto, visivelmente constrangido. Senhor Marcos, espero que aprenda com essa experiência. Liderar não é agradar quem grita mais alto, é proteger quem faz o trabalho direito e construir um ambiente justo para todos. Marcos balançou a cabeça em silêncio, sabendo que tinha aprendido uma lição que jamais esqueceria. Sofia ainda estava processando tudo quando se lembrou de algo importante. Senhor Eduardo, posso fazer uma ligação? Preciso contar para minha filha. Claro, use o telefone do escritório, fique à vontade. Sofia foi para o escritório e discou o número da escola da Manu. Depois de alguns minutos, conseguiu falar com ela. Manu, filha, senta aí que a mãe tem uma notícia para te contar. Do outro lado da linha, Manu ficou preocupada. Mãe, aconteceu alguma coisa? Você está chorando? Estou chorando sim, minha filha, mas é de alegria. Aconteceu uma coisa incrível aqui no trabalho. Lembra que eu estava preocupada com umas situações? Lembro. Você não quis me contar direito. Então tudo se resolveu. Mais que isso. Mãe foi promovida, Manu. Vai ser gerente de um restaurante novo no centro da cidade. Silêncio do outro lado da linha. Manu, você está aí? Mãe, você está falando sério? Seríssimo. E tem mais, vamos ter plano de saúde completo. Você vai poder fazer todos os exames que precisa. Ter dentista, médico, tudo. Agora quem estava chorando era Manu. Mãe, como isso aconteceu? Foi Deus, filha. E algumas pessoas boas que apareceram no momento certo para fazer justiça.
Quando Sofia voltou para o salão, encontrou Eduardo conversando com os funcionários, conhecendo melhor cada um deles, interessado nas histórias pessoais de cada pessoa. Como foi a ligação? Ele perguntou. Minha filha não acreditou. Disse que parece sonho. Não é sonho, Sofia. É o que acontece quando pessoas boas se encontram no momento certo. Eduardo olhou ao redor do restaurante, vendo o clima de alegria que tinha se instalado. Sabe o que mais me deixa feliz nessa história? Não é só o fato de termos corrigido uma injustiça. É saber que encontramos alguém que entende os verdadeiros valores que queremos na nossa empresa. Ele se virou para todos os funcionários presentes. Vocês viram aqui hoje o que significa fazer a coisa certa. Sofia podia ter guardado rancor, podia ter pensado só nela quando recebeu a promoção. Mas a primeira coisa que fez foi lembrar de vocês, querer levar todo mundo junto. Sofia ficou vermelha com o elogio. É assim que eu aprendi, Sr. Eduardo. Ninguém vence sozinho. E é exatamente por isso que você vai ser uma gerente excepcional. O dia terminou com uma sensação de que a justiça tinha sido feita. Sofia ia para casa não mais como uma funcionária ameaçada de demissão, mas como uma futura gerente com a vida completamente transformada. E o melhor de tudo, sabia que tinha conseguido isso sendo exatamente quem sempre foi. Uma pessoa boa, que trata os outros com dignidade e que nunca perdeu a fé, mesmo nos momentos mais difíceis. 3 semanas depois, Sofia estava parada na frente do espelho do banheiro, ajeitando o blazer novo que tinha comprado para o primeiro dia como gerente. Não era uma roupa cara, mas era sua, comprada com o dinheiro do adiantamento que Eduardo tinha dado para ela se preparar para a nova função. Do quarto ao lado, escutava Manu se arrumando para a escola, cantarolando baixinho. A menina estava nas nuvens desde que soube da mudança na vida delas. Não só porque a situação financeira tinha melhorado, mas porque via a mãe feliz de verdade pela primeira vez em muito tempo. Mãe, você está nervosa? Manu apareceu na porta do banheiro já pronta para sair. Um pouco. É muita responsabilidade, né, filha? Mas é uma responsabilidade boa. Manu abraçou a mãe com carinho. Você vai arrasar, mãe. Sempre arrasou em tudo que fez. A diferença é que agora tem gente que reconhece isso. Sofia sorriu, sentindo uma onda de gratidão. A sabedoria da filha, às vezes, a surpreendia. Manu, antes de eu ir, quero que você saiba uma coisa importante. O quê? Tudo isso que aconteceu foi porque eu nunca desisti de fazer o que era certo, mesmo quando parecia que não valia a pena. Quero que você lembre disso sempre. Eu sei, mãe. E estou orgulhosa de você. Sempre estive. Elas se despediram com um beijo. E Sofia pegou o ônibus para o centro da cidade com o coração batendo forte de expectativa. O novo restaurante era realmente impressionante. 3 vezes maior que o anterior. Decoração moderna, mas aconchegante. Localização privilegiada numa das principais avenidas da cidade. E ia ser dela para administrar. Eduardo estava esperando na entrada, conversando com alguns fornecedores. Quando viu Sofia chegando, abriu um sorriso enorme. Nossa nova gerente chegou. Como está se sentindo? Ansiosa e animada ao mesmo tempo. Ela respondeu com honestidade. Perfeito! É exatamente assim que uma boa gerente deve se sentir no primeiro dia. Eles entraram juntos no restaurante e Sofia ficou boquiaberta com o que viu. Dona Rosa estava na cozinha, comandando uma equipe maior, com equipamentos novos, fazendo questão de testar todas as receitas pessoalmente. Dona Rosa! Sofia gritou da porta da cozinha. Minha filha querida, vem cá ver essa cozinha maravilhosa. Parece coisa de programa de televisão. Dona Rosa estava radiante. Aos 58 anos, tinha recebido a primeira grande oportunidade da carreira e estava aproveitando cada segundo. Como você está se sentindo com a mudança? Menina, eu não dormia direito há 15 anos por causa das dores nas costas de trabalhar em cozinha pequena, mal equipada. Aqui eu tenho tudo o que preciso para fazer comida de qualidade sem me matar de trabalhar.
Sofia sorriu, vendo a felicidade genuína da amiga. Eduardo se aproximou com mais novidades. Sofia, quero te mostrar uma coisa especial. Ele a levou até uma placa na parede próxima à entrada do restaurante. Restaurante Esperança, onde pessoas boas se encontram, em homenagem a todos os funcionários que fazem a diferença com dedicação, honestidade e humanidade. Sofia ficou emocionada. Não era só um lugar de trabalho, era um símbolo de que fazer o certo vale a pena. Eduardo, obrigada por tudo, por ter me visto quando eu achava que era invisível. Sofia, você nunca foi invisível. Só estava no lugar errado, com as pessoas erradas. Mas seu brilho sempre esteve lá. A equipe completa chegou ao longo da manhã. 15 funcionários novos, todos selecionados pessoalmente por Sofia e Eduardo. Pessoas com histórias parecidas com a dela, que precisavam de uma oportunidade, que tinham potencial, mas nunca tinham sido reconhecidas. Sofia reuniu toda a equipe para a primeira conversa. Pessoal, eu sei que alguns de vocês estão nervosos. Eu também estou. Mas quero que saibam que este lugar vai ser diferente. Aqui, quem trabalha direito vai ser valorizado. Quem trata os outros bem vai ser respeitado. E quem precisar de ajuda vai encontrar apoio. Uma das funcionárias novas, uma moça jovem chamada Carla, levantou a mão timidamente. Sofia, posso fazer uma pergunta? Claro. É verdade que você era garçonete há um mês e agora é nossa gerente? Sofia sorriu. É verdade. E sabe por quê? Porque alguém acreditou que ser uma boa pessoa vale mais do que ter um diploma bonito na parede. Não que diplomas não sejam importantes, ela se apressou a esclarecer, mas caráter não se ensina em faculdade. Eduardo, que estava ouvindo de longe, se aproximou. Sofia está certa. Ela está aqui porque demonstrou os valores que queremos nesta empresa e espero que cada um de vocês tenha a mesma oportunidade de crescer. O primeiro dia de funcionamento foi emocionante. Clientes curiosos, imprensa local interessada na história do restaurante, movimento constante. Sofia circulava pelo salão, supervisionando tudo, mas também atendendo mesas quando necessário. Foi no meio da tarde que aconteceu algo inesperado. A porta se abriu e entrou Patrícia. Sofia sentiu o estômago apertar. Que diabos ela estava fazendo ali? Patrícia olhou ao redor com cara de desdém, viu Sofia e se aproximou com um sorriso falso. Olha só quem está aqui, a garçonetinha que virou gerente, soube da sua promoção. Sofia respirou fundo. Não ia se deixar intimidar, não no seu restaurante, não na sua nova vida. Boa tarde, senhora. Em que posso ajudá-la? Quero uma mesa. Vim conhecer esse lugar famoso que está na boca do povo. Sofia sabia que Patrícia estava ali para causar problema, para testar os limites, para ver se conseguia humilhá-la de novo. Mas desta vez a situação era diferente. Sinto muito, senhora Patrícia, mas este estabelecimento se reserva o direito de não atender clientes que não respeitam nossos funcionários. Patrícia ficou vermelha de raiva. Como é que é? Você não pode me negar atendimento? Posso sim. E estou negando. A senhora está na lista de clientes indesejados da nossa rede. Sugiro que procure outro lugar. Eu vou processar vocês. Vou falar com o dono. Nesse momento, Eduardo apareceu como um anjo da guarda. O dono sou eu, e confirmo, a senhora não é bem-vinda aqui, ou em qualquer outro estabelecimento nosso. Patrícia ficou sem palavras. Não esperava que o próprio dono estivesse ali, defendendo uma ex-garçonete. Isso é um absurdo. Vocês vão se arrepender. Não, senhora. Quem se arrependeu foi você. Perdeu a chance de ser atendida por uma das melhores profissionais que conheço. Patrícia saiu do restaurante bufando de raiva, sabendo que tinha perdido definitivamente a batalha que ela mesma tinha começado. Os outros clientes presentes começaram a bater palmas. Tinham assistido a uma demonstração clara de que ali os funcionários eram protegidos e respeitados. Sofia se virou para Eduardo. Obrigada, de novo. Não me agradeça, você se defendeu sozinha. Eu só confirmei
o que você já tinha decidido. O dia terminou com resultados acima do esperado. Vendas excelentes, clientes satisfeitos, equipe motivada. Sofia estava exausta, mas era uma exaustão boa, de quem trabalhou duro em algo que ama. Quando chegou em casa, Manu estava na sala estudando. E aí, mãe, como foi o primeiro dia de chefe? Sofia se jogou no sofá ao lado da filha. Foi perfeito, filha. Difícil, mas perfeito. Conta tudo. Sofia contou sobre a equipe nova, sobre Dona Rosa feliz na cozinha, sobre os clientes satisfeitos e até sobre o confronto com Patrícia. Mãe, você mandou ela embora? Mandei. E sabe o que mais? Não senti nem um pingo de remorso. Manu abraçou a mãe. Estou tão orgulhosa de você. Você sempre foi forte, mas agora você sabe que é forte. Naquela noite, Sofia foi dormir com um sentimento que não tinha há anos. Paz. Paz de quem sabe que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, cercada pelas pessoas certas. No telefone, uma mensagem de Eduardo. Sofia, parabéns pelo primeiro dia. Você superou todas as expectativas. Sua mãe estaria orgulhosa de ver onde você chegou. Ela sorriu lendo a mensagem. Tinha razão. A mãe estaria orgulhosa, porque tinha criado uma filha que nunca desistiu de fazer o bem, mesmo quando o mundo parecia estar contra ela. 6 meses depois, o restaurante Esperança estava na lista dos melhores da cidade. Sofia tinha implementado um programa de desenvolvimento para funcionários, onde qualquer um podia crescer dentro da empresa baseado no mérito e dedicação. Manu tinha começado a faculdade de enfermagem, financiada pelo plano educacional que Eduardo tinha criado para filhos de funcionários. E pela primeira vez na vida, Sofia podia dormir tranquila, sabendo que o futuro estava garantido. Mas o mais importante, ela tinha descoberto que ser uma pessoa boa não é sinal de fraqueza. É a maior força que alguém pode ter. Porque no final das contas, o que Eduardo viu nela não foram lágrimas de derrota. Foram lágrimas de alguém que se recusava a desistir de fazer o certo, mesmo quando isso custava caro. E pessoas assim sempre encontram seu lugar no mundo. Às vezes demora, às vezes dói, mas sempre acontece, porque o universo tem um jeito especial de recompensar quem nunca perde a humanidade, mesmo nos momentos mais difíceis.